Olá pessoal, então como eu estava falando para vocês, eu ia fazer um vídeo mostrando, né, como é que se forma uma placa de ateroma a partir da elevação do nível de LDL colesterol, né? E por que a gente não sente isso, né? Então, como vocês podem observar aqui no início, aqui nós temos uma artéria normal, tá? Essa artéria e todas as artérias do nosso organismo, elas têm essa faixazinha aqui, tá? Então, essas partículas que estão aqui são os glóbulos vermelhos, são as hemácias, né? E no meio delas vão ter as partículas de LDL colesterol. Aqui nós temos uma faixa que aqui se chama endotélio, tá? E a outra faixa vermelha aqui é a camada da artéria, tá? Então, entre o endotélio e a artéria, nós temos uma linha que se chama complexo médio intimal. Lembrando que o endotélio, ele é semipermeável, tá? Então, o que significa isso? Significa que algumas partículas elas podem ultrapassar o endotélio. E como eu havia falado para vocês, a partícula de LDL colesterol, que é lipídios de baixa densidade, né, ou gordura de baixa densidade, ela está sempre circulando, né, nas nossas artérias. Então elas vão estar aqui no meio, tá? Então, como vocês podem observar, essa primeira artéria ela não tem nada, né? Agora, conforme o nível de LDL colesterol ele vai se mantendo alto, o que acontece? Essas partículas elas começam a entrar aqui no meio, tá? Que é entre o endotélio e a parte da artéria, a parede da artéria. E ela vai começando a se acumular aqui dessa forma. Não tão grande assim, ela não começa já tão grande assim, né? Ela vai acumulando aos poucos. E aqui ela vai entrando e vai formando isso aqui que se chama placa de ateroma, né? Então, quando essa placa de ateroma ela começa a crescer muito, e o grande problema e a maior dificuldade que a gente tem é de descobrir onde é que essa placa vai se formar, né? Então, ela pode se formar em qualquer artéria do nosso organismo, tá? Mas os que vão trazer maiores problemas são as artérias grandes, né? Que elas, por exemplo, que podem provocar uma trombose, né? As artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, e as artérias cerebrais, tá? Que irrigam o cérebro. Então, qual é a melhor forma da gente controlar isso? Quando a gente fala em vida saudável e longevidade, a gente tem que falar sobre a prevenção. Então, a melhor forma da gente controlar é através do controle do nível de LDL colesterol. Porque não tem como a gente fazer um exame de todas as nossas artérias, né? E saber aonde que está sendo formada uma placa de ateroma.
Então, se a gente tiver controlado o nível de LDL e colesterol, provavelmente essa placa de ateroma, ela não vai estar sendo formada, né? O que ocorre quando essa placa, então quando o nível de LDL e colesterol ele se mantém bastante elevado por bastante tempo, ele vai formar essa placa grande de ateroma, né? Até que a parede do endotélio, ele vai ficar muito fininho. E quando ele fica muito fininho, o que vai acontecer? Ele vai romper. E quando ele rompe, ele provoca uma coagulação intravascular, tá? Então é a mesma coisa quando a gente corta, né? A gente corta uma parte da nossa pele, ocorre o processo de coagulação que vai estancar esse sangramento. Quando é pela parte de dentro da artéria, né, e houve o rompimento dessa parede aqui, vai ocorrer também o processo de coagulação. E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer a obstrução da artéria. Quando ocorre essa obstrução, é que ocorre o evento cardiovascular, né? E o evento cardiovascular, ele pode ser um infarto do miocárdio, pode ser um AVC isquêmico ou pode ser uma trombose. Tá bom, pessoal? Até a próxima.